Olá, sétimo ano. Vamos para a nossa aula de AMT de hoje, certo? A nossa aula de AMT é uma aula onde eu preciso, junto com vocês, a gente precisa fazer uma revisão do que a gente viu nas aulas anteriores, tá bom? Então é o seguinte, eu vou colocar as 5 questões do exercício e vou explicar as questões como vocês terão que responder, porque esse conteúdo vocês já viram, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão que vocês vão estar no exercício de vocês, tá certo? A primeira questão que vocês vão estar com ela, deixa eu só colocar aqui a questão, tá certo? Para que vocês possam visualizar. A questão é essa daqui. Vocês terão o seguinte, ó. Durante um determinado período, um professor de português realizou 4 atividades avaliativas com diferentes pesos. Na tabela abaixo tem as notas de Ana. Pronto, o professor fez 4 avaliações, certo? E deu pesos diferentes. Ele disse que a prova escrita valia 6, ou melhor, valia um peso 4, a avaliação continuada no peso 4, o seminário valia o peso 2, e o trabalho em grupo peso 2 também, certo? Então vocês vão calcular aqui a média ponderada. Vocês vão multiplicar 4 vezes 6, somar com a multiplicação de 4 vezes 7, depois 2 vezes 8 e 2 vezes 9. Vocês vão multiplicar esse número um pelo outro aqui, ó, tá? O peso pela nota e somar os resultados. E o que der, tá? E o que der você vai dividir por 12, porque é justamente os pesos que foram dados, tá bom? Então dessa forma você resolve a primeira questão. Novamente eu vou repetir, você vai multiplicar 4 vezes 6, aí 4 vezes 7, 2 vezes 8 e 2 vezes 9. Aí depois você vai somar esses resultados dessas 4 multiplicações, certo? E o resultado que der você vai dividir pela soma dos pesos, tá certo? Então essa é a primeira questão que você vai fazer. Na segunda questão, não sei se vocês lembram, mas a gente trabalhou na última aula de matemática, nós trabalhamos com sequência. O que é que nós temos aqui na segunda questão? Veja a sequência abaixo. Eu coloquei aqui, se eu observar, umas pedras de dominó, como a gente costuma chamar, popularmente chamando, né? Aí eu tenho aqui 6 aqui e 1 aqui, que tem 5 e 2, que tem 4 e 3. Vocês podem observar que há uma certa lógica nessas pedras aqui, uma certa sequência lógica, tá bom? O que é que vocês vão fazer? Eu estou perguntando a vocês qual é a próxima pedra do dominó nessa sequência. Qual seria, continuando essa mesma sequência, qual seria a próxima pedra? Será que seria esta? Ou esta? Ou esta? Ou esta pedra? Né? Qual seria a próxima pedra do dominó que completaria, que continuaria essa sequência aqui? É só observar, aqui eu tenho 6, depois 5, 4, aqui aí embaixo eu tenho 1, depois 2, depois 3. Vocês observam essa sequência, tá bom? Então isso aí é a segunda questão, que é um trabalho com sequência, tá bom? Já na terceira questão, nós vamos trabalhar com gráfico, e é bem simples, eu coloquei assim. Veja no gráfico abaixo, a área queimada na Amazônia de janeiro a julho no período dos anos de 2009 a 2019. Aqui tem um gráfico que está mostrando a área queimada da Amazônia em quilômetros quadrados, aqui em quilômetros quadrados, do ano de 2009 até 2019, certo? Tem aqui que em 2009 queimou 8.503 quilômetros quadrados, em 2013 10.530, tá? Tem aqui os anos que vão de 2009 até 2019, tá bom? Aí vai ter uma pergunta, a pergunta é essa. No período indicado no gráfico, em que ano as queimadas na Amazônia foram menores, né? Em que ano a queimada na Amazônia queimou menor quantidade de hectares, tá bom? Menor quantidade de quilômetros quadrados de área. Então você vai olhar aqui e vai só procurar aqui que ano foi, tá? Que dá para perceber rapidinho no gráfico e resolver. Tá bom? Na quarta questão, também é um gráfico, só que a pergunta é a seguinte, ó. Eu coloquei assim: qual foi a média diária de veículos vendidos, tá?
falta um S aqui, de veículos vendidos, numa concessionária que teve durante uma semana as seguintes vendas realizadas. Então, essa concessionária lá de segunda a sexta-feira, tá? E tá aqui o número de carros que essa concessionária de veículos, né, que essa concessionária vendeu, tá bom? Que essa concessionária vendeu durante uma semana, tá bom? Vocês vão somar todos eles aqui, tá? Vou somar todos eles. Aqui no de vocês, vocês vejam que não aparece aqui, por exemplo, o valor desse aqui, né? Fica aqui entre em aberto, acho que aqui são 12, aqui se não me engano 18, mas lá na avaliação vai aparecer, na atividade aparece, viu? Os números aqui para você saber a quantidade, tá bom? Aí eu vou perguntar o seguinte, eu vou perguntar qual foi a média, tá? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão somar, tá? Somar a quantidade de carro que vendeu na segunda, junto com a quantidade que vendeu na terça, com a quantidade que vendeu na quarta, com a quantidade que vendeu na quinta, com a quantidade que vendeu na sexta. Vamos somar e o resultado dividir por 5, né? Porque é a média, tá bom? Aí você descobre a média vendida diariamente por esta concessionária. Bem simples. E na quinta, é um problema mais simples ainda, de média aritmética simples, que eu coloquei o seguinte. Eu disse que um colégio tem 8 professores e suas idades são 26 anos, 28 anos, 34 anos, 40 anos, 28 anos, 30 anos, 38 anos e 32 anos. Aqui tem as idades dos professores dessa escola, dos 8 professores, tá bom? Aí eu quero saber qual é a média dos professores, qual é a idade média dos professores desse colégio. Também do mesmo jeito, vocês vão somar as idades deles todinhos e dividir por 8, porque você somou 8 idades, tá bom? Então, qual é a idade média dos professores desse colégio? Eu vou só voltar aqui nessa questão, se lá quando você estiver na atividade, se lá não apareceu o número daqui, porque aqui dá pra ver que é 30, aqui dá pra ver que é 25, aqui dá pra ver que são 10, né? Mas aqui não dá porque não tem a linhazinha, mas aqui são 12, ó, tá? 12 e aqui são 18. Aqui foi vendido 18 veículos e aqui foi vendido na quinta-feira 18 e na quarta-feira 12. É só para caso lá não apareça, você já tem os números que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Então esse é o assunto da nossa aula de hoje, um exercício pequeno, né, para iniciar a semana. Eu espero que vocês resolvam, que não tenham dificuldades, mas se tiver, vocês façam as perguntas cabíveis, tá bom? Boa aula!